problema do mal e a soberania de Deus, por Vincent Cheong. Muitos cristãos professos se sentem desconfortáveis com o ensino bíblico de que o homem não tem livre-arbítrio, já que isso parece tornar Deus responsável pela existência e continuidade do mal. Assim, nesta sessão, forneceremos uma breve exposição do que a Escritura ensina sobre o tema, mostrando que afirmar a Escritura é rejeitar o livre-arbítrio. A Escritura ensina que a vontade de Deus determina todas as coisas. Nada existe ou acontece a menos que Deus não apenas permita, mas ativamente queira que exista ou aconteça. Desde o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Isaías capítulo 46, versículo 10. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Mateus capítulo 10, versículo 29. Deus controla não apenas os eventos naturais, mas também todas as decisões e assuntos humanos. Como são felizes aqueles que escolhem e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Salmos, capítulo 65, versículo 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Provérbios, capítulo 20, versículo 24. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número de seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Jó capítulo 14, versículo 5. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizestes? Daniel capítulo 4, versículo 35. Mas, ao partir, prometeu, voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Atos capítulo 18, versículo 21. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos estar ou àquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. Tu, Senhor, é nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Se Deus realmente determina todos os eventos naturais e assuntos humanos, segue-se que Deus também decretou a existência do mal. É isto que a Bíblia explicitamente ensina. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Êxodo capítulo 4, versículo 11. Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado?
Nada é da boca do Altíssimo, que vem tanto as desgraças como as bênçãos. Lamentações, capítulo 3, versículo 37 e 38. Eu formo a luz e crio as trevas, provo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías, capítulo 45, versículo 7. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Amós capítulo 3, versículo 6. O maior ato de injustiça é mal moral na história humana é dito ter sido ativamente realizado por Deus através de agentes secundários. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isaías capítulo 53, versículo 10. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo, Jesus, a quem ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua mão haviam decidido de antemão que acontecesse. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Em todo caso, Deus decretou a morte de Cristo por uma boa razão, qual seja a redenção dos seus eleitos. Da mesma forma, seu decreto para a existência do mal é para o propósito digno de sua glória. Os eleitos e os réprobos são criados por este motivo. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe, tragam os meus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas, todo o que é chamado pelo nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Isaías capítulo 43, versículos 6 e 7. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Êxodo capítulo 14, versículo 4. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. Quer dizer, se ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Romanos capítulo 9, versículo 17 e Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23. Com base nas passagens acima, chegamos à seguinte conclusão: Deus controla tudo o que existe e tudo o que acontece. Não há uma só coisa que aconteça que ele não tenha ativamente decretado. Nem mesmo um simples pensamento na mente do homem. Sendo isto verdade, conclui-se que Deus decretou a existência do mal. Ele não apenas o permitiu, como se alguma coisa pudesse surgir e acontecer a parte da sua vontade e poder. Como mostramos que nenhuma criatura pode tomar decisões totalmente independentes, o mal jamais poderia ter começado sem o decreto ativo de Deus. E não pode continuar um só momento à parte da vontade de Deus. Em última análise, Deus decretou o mal para a sua própria glória, embora não seja necessário conhecer ou declarar esse motivo para defender o cristianismo do problema do mal.
Aqueles que percebem ser totalmente impossível desvincular Deus da criação e continuidade do mal, tentam, contudo, distanciar Deus do mal, dizendo que ele apenas o permite, sem causar qualquer espécie de mal. No entanto, como a própria Escritura afirma que Deus decreta ativamente todas as coisas e que nada pode acontecer à parte da sua vontade e poder, não faz sentido dizer que Deus apenas permite algo. Nada acontece por mera permissão de Deus. Já que nele vivemos, nós movemos e existimos. Atos capítulo 17, versículo 28. Em nível metafísico, é impossível fazer qualquer coisa em independência de Deus. Sem Deus, uma pessoa não pode nem mesmo pensar ou se mover. Como então pode o mal ser tramado e cometido em total independência de Deus? Como pode alguém mesmo pensar algo mal à parte da vontade e propósito de Deus? Em vez de tentar proteger Deus de algo que ele não precisa ser protegido, deveríamos alegremente reconhecer com a Bíblia que Deus decretou ativamente o mal, e então lidar com o tema sobre essa base. O censo de Israel, tomado por Davi, é um exemplo de mal decretado por Deus e realizado por meio de agentes secundários. Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, dizendo: Vá e faça um censo de Israel e de Judá. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um censo de Israel. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Os dois versículos se referem ao mesmo incidente. Não há nenhuma contradição se a ideia apresentada aqui é verdadeira. Deus decretou que Davi pecaria ao fazer o censo, mas levou Satanás a realizar a tentação como um agente secundário. Mais tarde, Deus puniu Davi por cometer esse pecado. Depois de contar ao povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10 a 14. Embora o mal de que estamos falando seja de fato negativo, o fim último, que é a glória de Deus, é positivo. Deus é o único que possui dignidade intrínseca, e se ele decide que, em último caso, a existência do mal servirá para glorificá-lo, o decreto é bom e justificável por definição. Quem pensa que a glória de Deus não é digna da morte e do sofrimento de bilhões de pessoas tem um conceito muito elevado de si mesmo e da humanidade. A dignidade de uma criatura só pode ser derivada e concedida por seu Criador, à luz do propósito com que o Criador a fez. Como Deus é o único padrão de medida, se ele acha que algo é justificável, então isto é justificável por definição. Cristãos não deveriam ter dificuldade em afirmar tudo isso, e aqueles que acham difícil aceitar o que a Escritura ensina explicitamente deveriam reconsiderar seu compromisso espiritual e ver se estão realmente na fé.
muitas pessoas vão contestar a justiça e o direito de Deus em decretar a existência do mal para sua própria glória e propósito. Ao discutir a eleição divina em que Deus escolhe alguns para a salvação e condena todos os demais, Paulo antecipa uma objeção similar e escreve: Algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao o que o formou, por que me fizerdes assim? Não tem o oleiro direito de fazer da mesma massa de barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Romanos capítulo 9, versículo 19 a 21. De fato, Paulo está dizendo, é claro que o Criador tem o direito de fazer o que quiser com suas criaturas. E quem é você para fazer esse tipo de objeção em primeiro lugar? Algumas pessoas contestam que o homem é muito mais que uma massa de barro. Eu já vi até um escritor assumidamente cristão fazer essa objeção fútil. Em primeiro lugar, trata-se de uma analogia bíblica e um cristão verdadeiro não vai contestá-la. Mas, se alguém a contesta, o debate passa a ser sobre infalibilidade bíblica e esse debate deve ser resolvido primeiro, antes de voltarmos à analogia. Como já demonstrei a infalibilidade bíblica em outro lugar, a sua negação não é uma opção aqui. Segundo, se o homem é muito mais que uma massa de barro, também Deus é muito mais que um oleiro. Ele é infinitamente maior que um oleiro. A analogia é adequada quando a entendemos no que ela quer dizer, isto é, que Deus, como Criador, tem o direito de fazer o que quiser com suas criaturas. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Romanos capítulo 9, versículo 18. Uma pessoa ter dificuldade em aceitar que Deus decreta a existência do mal implica que ela acha errado Deus estabelecer tal decreto. Mas qual é o padrão de certo e errado pelo qual essa pessoa julga as ações de Deus? Se existe um padrão moral superior a Deus, padrão sobre o qual o próprio Deus é responsável e pelo qual o próprio Deus é julgado, esse Deus não é Deus. De fato, antes este padrão mais alto é que seria Deus. No entanto, o conceito cristão de Deus se refere ao ser ou padrão mais alto, e, assim, não há por definição nada mais alto. Em outras palavras, se existe algo mais alto que o Deus, o que a pessoa critica, ela não está se referindo de fato ao Deus cristão. Mas, como aqui a referência é ao Deus cristão, não há padrão mais alto do que Deus, sobre o qual o próprio Deus é responsável e pelo qual o próprio Deus é julgado. Portanto, é logicamente impossível acusar Deus de fazer algo moralmente errado. Jesus diz que somente Deus é bom, Lucas capítulo 18, versículo 19. De modo que toda bondade presente nas demais coisas somente pode ser derivada. A natureza de Deus define a própria bondade, e como Deus não muda como sombras inconsistentes, Tiago capítulo 1, versículo 17, Ele é o único e constante padrão de bondade, não importa o quanto sou moral. Eu não posso ser considerado o padrão objetivo de bondade, já que a própria palavra moral não tem sentido a menos que seja usada em relação ao caráter de Deus. Isto é, o quanto uma pessoa é moral depende do grau de conformidade de seu caráter com o caráter de Deus. Uma pessoa é moral na medida em que ela pensa e age em conformidade com a natureza e os mandamentos de Deus. Caso contrário, não há diferença moral entre altruísmo e egoísmo. Vício e virtude são conceitos sem sentido. Estupro e assassinato não são crimes, mas eventos amorais. No entanto, como o próprio Deus se diz bom e como Deus define bondade para nós ao revelar a sua natureza e seus mandamentos,
O mal é definido como qualquer coisa contrária à natureza e aos mandamentos de Deus. Como Deus é bom e como Deus é a única definição de bondade, também é bom Ele ter decretado a existência do mal. Não há nenhum padrão de bem e mal pelo qual possamos condenar o decreto de Deus como errado ou mal. Nós não estamos afirmando que o mal é bom, o que seria uma contradição, mas dizendo que o decreto de Deus para a existência do mal é bom. Hebreus capítulo 6, versículo 13 diz: Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Em outras palavras, Deus não precisa prestar contas a ninguém e não há tribunal para o qual alguém possa arrastá-lo a fim de receber acusações. Ninguém julga Deus, mas sim cada pessoa é julgada por ele. Outras passagens bíblicas relevantes incluem as seguintes: ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nem uma vez em 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu ileso? Ele transporta montanhas sem que elas o saibam, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Fala com o sol, e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Ele é o Criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul. Realiza maravilhas que não só pode prescrutar, milagres incontestáveis. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Se ele apanha algo, quem pode pará-lo? Quem pode dizer: o que fazes? Jó capítulo 9, versículo 3 a 12. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: Sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não darei mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: Prepare-se como simples homem que é, e eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me por justificar-se? Jó capítulo 40, versículo 2 a 8. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos do chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Isaías capítulo 45, versículo 9 a 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Como derivamos de Deus o nosso próprio conceito e definição de bondade, acusar Deus de maldade seria como dizer que o bem é mal, o que é uma contradição.